Hoje, estamos comparando a escala de 6 das bombas nucleares mais destrutivas do mundo, incluindo uma tão devastadora que foi considerada arriscada demais para ser usada. Prepare-se, está prestes a ficar barulhento. Para começar, temos a bomba de 15 quilotoneladas que os americanos lançaram sobre Hiroshima em 1045. O garotinho causou a morte de cerca de 80 mil pessoas e expôs dezenas de milhares a altos níveis de radiação. Fica pior, a temperatura perto do local da explosão, em Hiroshima, atingiu 300 mil graus Celsius. Para se ter uma ideia, isso é cerca de 300 vezes mais quente do que a temperatura na qual os corpos são cremados. Parece horrível, certo? Bem, estamos apenas começando. Em 2017, a Coreia do Norte detonou uma bomba nuclear 16 vezes mais poderosa que a que devastou Hiroshima. Disse que a bomba nuclear pesava cerca de 250 quilotoneladas. Sim, é aqui que as coisas ficam um pouco confusas. Os investigadores não sabem exatamente qual foi a potência da bomba, e a Coreia do Norte não revelou a informação, mas estimam que tenha sido entre 148 a 328 quilotoneladas. Por outro lado, a comunidade de informação americana estima que tenha sido de 140 quilotoneladas. Mas uma coisa é certa: foi sentida em todo o mundo. Sério, essa bomba foi tão intensa que causou um terremoto com magnitude de cerca de 6,3. As ondas sonoras da explosão foram tão poderosas que foram captadas por sismógrafos em todo o mundo. A seguir, uma das bombas mais poderosas do arsenal dos Estados Unidos, a B-83. Esta bomba nuclear tem uma potência de cerca de 1,2 megatoneladas de TNT. Mas o que é que isso significa exatamente? Bem, vamos analisar isso. Você não precisa ser um físico nuclear para saber que quer estar longe de um deles. Uma vez atingido, criará ondas de explosão com uma força de cerca de 180 toneladas métricas e velocidades de vento de 255 km por hora, num raio de 6 km. Se você estivesse em um raio de cerca de 21 km, sofreria cegueira instantânea. Dentro de um círculo de 8 km, você teria queimaduras de terceiro grau, onde o tecido do seu corpo fica com bolhas e destruído. E se você estiver num raio de 1 km, será atingido por ondas de choque com 720 toneladas métricas de força e ventos de 756 km por hora. Do ponto de vista médico, vai ser um estrago. Há cerca de 650 B-83 em serviço ativo, o que é reconfortante. Em seguida, Castelo Bravo, a maior bomba nuclear já testada pelos americanos. Ela atingiu cerca de 15 megatons e causou uma explosão 2,5 vezes mais devastadora do que os pesquisadores previram. E isso era obviamente um problema. Sim, esta bomba era 1000 vezes mais poderosa do que a que foi lançada em Hiroshima. Detritos radioativos espalhados por 18 mil quilômetros quadrados, contaminando pessoas em ilhas próximas e até num barco de pesca japonês. Este foi considerado o pior desastre radiológico da história dos Estados Unidos e causou uma enorme revolta contra os testes nucleares. É compreensível quando se vê a espantosa nuvem de cogumelos com 7,2 km de largura e 39,6 km de altura. E criou uma cratera no fundo do oceano com quase 2.000 metros de largura e 76 metros de profundidade. Isso é enorme, mas os próximos dois da nossa lista são ainda maiores. A Tsar Bomba 50 não era uma bomba comum, era uma bomba de hidrogênio e a mais poderosa alguma vez testada. Tinha um rendimento de cerca de 50 megatoneladas. Em 1961, a URSS detonou-a numa pequena ilha do Ártico, criando uma onda de choque que transformou a ilha numa pista de patinagem. A bomba foi encomendada por Nikita Khrushchev e pesava 27 toneladas e exigia um bombardeiro aéreo para transportá-la até o Ártico. A detonação foi tão poderosa que derrubou o bombardeiro 900 metros antes que o piloto pudesse corrigir a rota. Não é difícil perceber por que é que uma bomba com este tipo de potência nunca mais foi fabricada. Mas isso não significa que a URSS não quisesse. Ok, Khrushchev pode ter encomendado a Tsar Bomba 50, mas sabia que ele queria originalmente uma bomba nuclear de 100 megatoneladas? Sim,
Mais 50, querida. O plano era criar uma bomba de 3 camadas com camadas de urânio separando cada estágio, mas testar a bomba também era... qual é a palavra? Arriscado. Até os físicos soviéticos temiam que a bomba cobrisse todo o norte da URSS com uma enorme nuvem de precipitação radioativa. E se isso não bastasse, a bomba era muito pesada, tão pesada que não poderia ser colocada em um míssil ou amarrada a qualquer avião. E mesmo que pudesse, teria sido necessária uma quantidade absurda de combustível para chegar até ela. O alvo e voar para longe com segurança, tornando-se uma viagem só de ida para qualquer piloto. Quanto tempo você tem que esperar lá dentro, enquanto se esconde das consequências nucleares? Descubra aqui em Como Sobreviver. Uma bomba nuclear de 10 quilotoneladas detona no meio de Nova York, um dos lugares mais movimentados do planeta. A explosão produz um clarão branco mais brilhante que o Sol, cegando temporariamente todos em um raio de 10 quilômetros. Ou seja, até Nova Jersey. A onda de calor sufocante e a gigantesca bola de fogo com a temperatura do Sol reduzem a pó tudo e todos em um raio de 30 metros ou menos. Tudo o que resta no chão são silhuetas sem vida, fotografias nucleares do que até segundos atrás eram humanos. Chocante. Mas esse cenário terrível é apenas o começo. Hoje, analisaremos a simulação mais realista no caso de uma guerra nuclear que ocorra hoje. Que país atacaria primeiro? Quantas milhões de pessoas morreriam? E que tipo de sociedade restaria depois disso? Primeiro, vamos começar sabendo quais nações seriam capazes de reduzir o planeta às cinzas. Os Estados Unidos e a Rússia controlam os arsenais nucleares mais destrutivos. Ambos possuem milhares de ogivas nucleares que correspondem a 90% do arsenal nuclear total do mundo. O suficiente para causar destruição à escala global. Para além disso, a troca de ameaças entre ambos dura há décadas, com sanções e ultimatos que têm abalado o resto do mundo. Uma semana antes do ataque iminente, o pânico espalha-se pela incapacidade dos líderes mundiais em evitar a catástrofe. Então, o medo mais profundo da humanidade começa a se materializar com o primeiro lançamento de uma arma nuclear tática direcionada a um alvo militar russo. Além da perda instantânea de vidas e propriedades ao redor do ponto de impacto, o terror se espalha. É hora de se afastar o máximo possível de uma cidade grande e correr para o abrigo nuclear mais próximo. Se não puder fazer isso, tranque-se no cômodo mais isolado e protegido que puder encontrar, pois o pior está prestes a começar. Rússia, China e Belarus estão preparando um contra-ataque. Por sua vez, os aliados americanos da OTAN estão igualmente ansiosos para apertar seus botões vermelhos. Até que o inimaginável acontece. Ogivas nucleares caem sobre as principais cidades, instalações militares e infraestrutura básica. Em poucas horas, esses primeiros ataques ceifam milhões de vidas. As detonações desencadeiam uma série de eventos cataclísmicos, começando com uma poderosa onda de choque. Vejamos como essa onda o afetaria, dependendo da sua distância do epicentro. Sabemos o que acontece a 1 quilômetro da explosão. O calor extremo vaporiza tudo dentro do raio da explosão. Pense nisso como uma cremação instantânea a 300 mil graus Celsius ou mais. A 5 quilômetros de distância, a onda ainda é devastadora. Ela desmorona edifícios e causa incêndios incontroláveis. Se a explosão não o matar, ela o deixará gravemente ferido. O calor consome o solo e causa queimaduras de 3º grau. A sobrevivência se torna mais difícil à medida que o mundo desmorona ao seu redor. A 10 quilômetros do Marco Zero, a onda de choque ainda é poderosa. Os prédios são danificados pela força destrutiva da explosão. Aqui o risco imediato diminui, mas o impacto continua a ser letal. O calor ainda provoca queimaduras de 1º e 2º graus. A 20 quilômetros de distância, a onda perdeu a maior parte da sua força.
mas continua a ser perigosa. Os edifícios sofrem danos estruturais e o risco de lesões permanece latente. O calor, embora menos intenso, gera incêndios. A sobrevivência é mais provável, mas os desafios que você enfrenta estão longe de terminar. Voltemos à nossa linha do tempo. Apenas um dia após a troca nuclear, dezenas de milhões de pessoas morreram e o número de feridos é incalculável. Cidades inteiras desapareceram. Tudo o que você pode fazer é esperar em seu abrigo. Use um contador Geiger, se tiver um à mão, para monitorar os níveis de radiação. E permanece atento a qualquer transmissão de rádio de emergência. É importante ressaltar que a escala de destruição depende do tamanho das bombas. Para obter mais detalhes, assista ao nosso vídeo sobre o verdadeiro poder e perigo das armas nucleares. E inscreva-se em nosso canal. Uma semana após a explosão nuclear, o mundo está dominado pelo medo e pela perplexidade. Vastas áreas da Terra estão envoltas em precipitação radioativa e incêndios implacáveis. Essas consequências desencadearam efeitos secundários, como a escassez de alimentos, água potável e abrigo. Agora, as doenças anti-higiênicas surgem como assassinas silenciosas e o número de mortes continua a aumentar. A fuligem e as cinzas das explosões nucleares e dos incêndios subsequentes formam uma nuvem espessa que bloqueia a luz do sol. A queda de temperatura é drástica. O mundo está mergulhado em um inverno nuclear. Alimentos e água potável estão se tornando cada vez mais escassos. Em sua busca desesperada por abrigo e sustento, as comunidades estão se agrupando. Você precisa racionar os alimentos e monitorar os níveis de radiação. 30 dias depois, a paisagem ainda é desoladora e radioativa. Os ladrões vasculham as cidades em ruínas em busca de suprimentos e recursos. Seguem-se novos conflitos sobre o acesso à água, alimentos e abrigo. O número de mortos continua a aumentar de forma constante e ultrapassa 1 bilhão. O planeta entra num estado de congelamento profundo. Os sobreviventes enfrentam uma batalha sem tréguas contra o frio extremo e a falta de mantimentos. À medida que a lei e a ordem se confundem, você precisa formar parcerias comunitárias para fornecer apoio e garantir suprimentos. 12 meses depois, governos improvisados estão surgindo para proporcionar alguma aparência de estabilidade. Quantas pessoas morreram? Mais de 3 bilhões. A sociedade está tentando conciliar a realidade de um mundo desprovido de conveniências, conectividade e tecnologia. São exploradas fontes de energia renováveis para gerar eletricidade e calor. Pequenos grupos começam a trocar recursos e conhecimentos. Estão surgindo serviços de saúde incipientes, ao mesmo tempo em que se torna crucial oferecer às novas gerações um nível básico de educação. Nesse momento, é de vital importância ser um membro ativo de sua comunidade, ensinando os jovens, criando jardins verticais ou participando de qualquer projeto de reconstrução. No 5º ano, o mundo mudou para sempre. As comunidades sobreviventes cresceram em número e território. As redes comerciais abrangem áreas mais amplas e grupos isolados estão se reconectando. A cooperação científica, a fim de superar os desafios em um mundo pós-apocalíptico, reacende a esperança humana. A agricultura tradicional evoluiu para o cultivo interno e controlado de pequenas culturas. No entanto, o número de mortos está aumentando incessantemente. Mais de 4 bilhões de pessoas já morreram. E novos senhores da guerra começam a surgir. Inúmeras espécies, incluindo os seres humanos, permanecem em risco de extinção. Embora a resiliência seja excepcional, o caminho para a reconstrução é longo e árduo. Oremos para que esse cenário continue sendo apenas ficção e que, quando chegar a hora, o mundo escolha a paz em vez da destruição. Como você acha que se sairia em um apocalipse nuclear? Você sobreviveria os 2 primeiros meses? Bem, nós conseguimos e explicamos isso a você aqui em Como Sobreviver.